Eu creio que todos vocês já viveram dias muito difíceis na vida de vocês. Uns com dias muito difíceis, outros nem tanto, mas todos nós, em algum determinado momento, já passamos por dias muito difíceis. Nestes dias, o que nós fazemos, ele tem o poder de mudar a nossa história ou mudar o nosso futuro próximo. A atitude que tomamos nos dias difíceis pode nos conduzir a viver os melhores dias dali para frente ou ter consequências terríveis e que nos farão viver dias ainda piores. Que Deus se mova em nós, através de nós nesse tempo, e que nós possamos compreender aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e assim testemunhar que há um Deus vivo que pode todas as coisas e ainda está vivo e fazendo por cada um de nós. Basta que nós venhamos a contribuir ou nos envolver com aquilo que Ele tem nos confiado. Amém? Vamos fazer uma oração, amados? Feche os olhos por um instante, baixa a cabeça se assim desejar. Amados e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos vivos aqui reunidos para adorar o Teu nome. Diante do conforto, do ar-condicionado, de cadeiras, de lugar como esse, nós estamos aqui para Te receber. Mas sabemos, Pai, que não é todo lugar que as coisas acontecem dessa forma. Tem lugares que a própria civilização está perseguindo aqueles que creem em Ti. Mas nós somos aqueles que estamos aqui privilegiados de condição, mas nós necessitamos de Ti igualmente, da mesma forma que todos aqueles que estão em condições não tão boas quanto a nossa. Mas que nós, Senhor, permanecemos orando, clamando e buscando a Tua face. Que esta noite seja uma noite que nós possamos receber a mensagem possa ser exposta e possa alcançar corações sedentos, para que o Senhor transforme nossos dias, nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e assim possamos usufruir daquilo que Deus tem confiado a nós. Louvamos a Teu nome e consagramos esse momento na Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe conosco no telão. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Vou falar um pouco sobre a vida de Isaac, um pouco sobre a vida de José. Depois nós entramos num texto inspirado por Deus, o apóstolo Paulo escreveu. No livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1, no estou NVI. Está escrito assim: houve fome naquela terra. O que teve naquela terra? Como tinha acontecido com o tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para onde Abimeleque era o rei dos filisteus. A palavra Abimeleque não é o nome dele, era como se fosse um termo faraó ou presidente, onde o faraó era o rei dos filisteus, onde o juiz do STF era o rei dos filisteus. Era um termo de alguém numa condição ou numa circunstância diferenciada de todo o povo filisteu. Versículo 2: o Senhor apareceu e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Esse texto ele está contido num contexto, mas tem um pretexto, que é um acontecimento bem específico, que era a fome. A fome naquela época era aquilo que mais assolava a sociedade naquele período. Por quê? Porque já eram acostumados com a falta de água. Eles cavavam poços profundos para buscar água naquele lugar árido. Mas quando eles não conseguiam ter o alimento por diversos motivos, não só pela seca, mas pelo gafanhoto que destruía as plantações, ou pelos inimigos que vinham e roubavam aquilo que eles acabaram de colher, eles ficavam sem a provisão. Eles ficavam sem o alimento não somente para se alimentar, mas para fazer a troca, o escambo
eles colhiam muito trigo, eles iam onde tinha o milho, e assim por diante eles faziam o escambo, e eles tinham o alimento completo para a refeição deles. O alimento, sem o alimento ou a falta deles, era um grande problema na sociedade agrícola e pecuária desta época, onde nós estamos falando do tempo de Isaac. Mas, aqui nesse momento, além da fome, existia um outro problema. Isaac tinha 2 filhos que estavam se pegando, que estavam tendo problemas de toda forma. Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, e os 2 estavam gerando muitos problemas. E o sentimento de Isaac era: eu preciso me mudar daqui para resolver alguns problemas, não só que os meus filhos estão gerando, ou que já geraram, mas também de buscar um lugar onde eu possa ter alimento para a minha família. Esse era o sentimento de Isaac neste tempo. Só que o que acontece? Deus fala para ele: Isaac, fica mais um tempo nesta terra que eu vou te abençoar. Fica mais um tempo. Então, o ato de obedecer à voz de um Deus que ele não conhecia, um Deus desconhecido, iria ser um fato que iria abençoar ele. Então, não era só um exercício de fé, mas era um exercício, naquela época, completamente insano, sob o ponto de vista de uma sociedade agrícola, que havia fome, que havia problemas com a sua família, e assim por diante. Mas a partir deste ato, da atitude de Isaac, de permanecer naquela cidade, naquela terra, ele começou a ser abençoado, até o ponto de ele se tornar riquíssimo. A Escritura fala isso. Versículo 12, Gênesis 26. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, no ano que ele ouviu a voz de Deus, ele permaneceu, ele começou a trabalhar aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ele começou contra tudo e contra todos, ele começou a ser abençoado por Deus. Ou seja, no mesmo ano, colheu a 100 por 1. A quanto? 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Vou ler novamente. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou, obviamente que foi por causa da obediência dele. Versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. 14. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. O que os filisteus, qual o tipo de sentimento que os filisteus tinham para com ele? A inveja. 15. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. 16. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Irmãos, pense comigo. Isaac, nesse momento ele é expulso de uma terra que ele acabava de ser próspero em aumentar a sua riqueza, seja de relacionamento com os empregados, que ele tinha muitos empregados. Ele tinha um rebanho dele era grandioso, ele colhia 100 por 1, então todo esse fato gerou inveja aos filisteus, e os filisteus começaram a se levantar contra ele, e o Isaac ele tinha reaberto os poços que o pai dele havia aberto, e os filisteus já tinham fechado ou entulhado esses poços. Ele retirou as pedras, a areia que estava nesses poços, e ele trouxe de volta para aquele lugar a água. E o povo começou a ser abençoado, obviamente, com isso. Não era somente ele que estava sendo abençoado, mas todo o povo filisteu estava sendo abençoado pela abertura de poços numa terra árida. Mas, por causa da inveja, eles fizeram o quê? Eles voltaram a entulhar os poços. Eles voltaram a aterrar os poços com areia. É uma atitude insana, mas ainda não contentes, percebendo a prosperidade de Deus, a bênção de Deus sobre a vida daquele homem, eles foram lá e expulsaram Isaac e toda a sua comitiva, tudo que ele tinha daquele lugar. É interessante, amados, que no verso 3, Deus promete que o abençoaria. No verso 12, a Bíblia fala que Isaac colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoou. O
que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que Deus tem uma promessa para cada um de nós. E as promessas que Deus tem para nós, as promessas que Ele gera nas nossas vidas, se já estão nas Escrituras ou que Ele tem falado ao nosso coração, eles serão todos eles cumpridos por Ele e somente não serão alcançados se nós nos apartarmos daquilo que Deus tem confiado a nós. Seja por qualquer circunstância que nós escolhemos viver neste mundo completamente destruído. Eu pergunto para você, você quer ser abençoado? Sim ou não? O que fazer então para ser abençoado, ter a mão de Deus sobre as nossas vidas? Basicamente é obedecer à voz do Senhor. Só que tem momentos, amados, que nós temos dificuldade para isso. Tudo é feito para que nós venhamos a ter dificuldade para agir dessa maneira. Por quê? Porque vem a falta de comida, vem a falta de água, vem a falta de recurso, você perde seu emprego, você destrói a sua empresa, você tem um problema gigante na sua família. Aparentemente o cenário é terrível e você quer abandonar aquilo que está acontecendo, você quer se libertar dessa circunstância, desses sentimentos, dessa situação ou desse cenário que você está vivendo. Então a tendência nossa é nos movermos para fugirmos ou para encontrarmos um lugar de paz. Amém? No entanto, Deus falou para Isaac: permaneça aí até eu falar que você possa sair daí, e neste lugar de obediência você vai ser abençoado. Junto com a bênção de Deus sobre Isaac, veio um monte de consequências para o próprio Isaac, que foi a inveja daquele povo que percebeu Isaac sendo abençoado, sendo próspero, se tornando alguém riquíssimo naquela terra que a qual eles estavam vivendo em conjunto. E nesse pacote de consequências nasceram de um sentimento daqueles que viram Isaac prosperar. Novamente, de um povo que começou a perceber a prosperidade na vida de alguém. Amém, igreja? Obviamente que foi esse sentimento de inveja que eu já falei aqui. Mas, interessante, amados, que tomados por esse sentimento de inveja com relação à prosperidade de Isaac, os filisteus passaram a trabalhar para prejudicar aquele que estava prosperando no meio deles. Eu diria que é algo insano, é algo impensável, algo completamente equivocado, você agir querendo prejudicar alguém que está sendo abençoado. Vou explicar para vocês aqui. Porque, amados, pensa comigo. Eles estavam passando um tempo de muita fome. Amém? Eles viviam numa terra árida, um lugar que era praticamente um deserto em grande parte. Ou seja, não tinha muita a terra para ser cultivada. E a terra que fosse cultivada precisava ser muito bem trabalhada. Os animais precisavam ter um lugar de proteção dos animais ferozes que ainda existiam naquele lugar. Então eles tinham que fazer cerca, eles tinham que limpar a terra, tirar as pedras. Era um trabalho árduo para chegar ao ponto de colher 100 por 1, de ter um grande rebanho. E nessa condição de fome, esse homem começa a fazer toda essa conquista. E aquele povo que estava vendo isso começa a entulhar os poços, começa a gerar dificuldade para Isaac não ser tão abençoado. E o resultado qual foi? O resultado foi que Isaac, ele foi expulso daquela terra e eles tinham os poços entulhados. Não só os poços entulhados, mas a figura de um homem ou de uma família que estava sendo abençoada foi retirada do meio deles. O que a palavra de Deus fala? Que eles colhiam 100 por 1, eles tinham um grande rebanho e eles tinham muitos empregados. Amém? Então imagina que você, um homem que tinha muitos empregados para trabalhar com a pecuária, um homem que tinha muitos empregados para trabalhar na agricultura, na logística da alimentação, um homem que estava trabalhando dessa forma, ele precisava de muitas sementes, ele precisava de recolher muita água. Então a logística de distribuição do alimento, a possibilidade de comprar alimentos. Então era um contexto que a bênção de Deus sobre a vida de Isaac abençoava todos os filisteus também. Estão comigo, igreja? E eles completamente
tomados por um sentimento de inveja, começaram a agir na justiça própria, achando que eles tinham justificativa de agir daquela maneira, pois eles já estavam acreditando que aquilo que eles estavam fazendo era aquilo que eles precisavam fazer, agindo de uma maneira completamente insana, equivocada. Isso estava fazendo com que eles, lá na frente, seriam os mais prejudicados. Mas qual seria o resultado desta atitude hostil por parte dos filisteus? Acompanhe comigo, verso 26, lá do mesmo capítulo de Gênesis 26. Gênesis 26, 26. Por aquele tempo veio ele, Abimeleque, de Gerar, com Alzate. Você que está, tem alguém grávido que está esperando neném aqui? Levanta a mão. É menina, né? Não seria o caso, mas alguém grávido está esperando menino? É menino? Não, menina também? Meu Deus. Onde é que estão os meninos? Você que quer ficar grávida, eu tenho nomes bonitos aqui para filhos meninos. Alzate. Como é que é o nome do teu filho? Alzate da Silva. Conselheiro pessoal de Abimeleque. E Ficol de los Santos, Ficol da Silva, o comandante do seu exército. Então estava ali Abimeleque, o rei, o poderoso, o seu conselheiro principal e o general do exército filisteu. 27. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. 29. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Vou ler novamente esse versículo, olha isso. Tu não nos fará mal, é o Abimeleque falando para Isaac. Assim como nada te fizemos, como assim? Mas sempre te tratamos bem, como assim? E te despedimos em paz, como assim? Ele foi expulso de lá. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Olha ali a intenção do cara. E 30. Então Isaac ofereceu-lhes O que Isaac fez? Como assim? Pode perguntar para o vizinho do teu lado. Pergunta para ele: como assim? Agora fala para o teu vizinho do outro lado, para não fazer acepção de pessoa, né? Como assim? Como assim? Que bagunça é essa? Os caras vieram para ser abençoados, reconhecendo a bênção de Deus sobre a vida de Isaac. Isaac tinha sido maltratado, sendo combatido, sendo expulso. O cara, na sua loucura desse sentimento de inveja, acredita que o ato de justiça própria seria suficiente, seria uma justificativa de ação. Expulsou Isaac, gerou dificuldade, não só para o povo de Isaac, mas também para o seu próprio povo. Nessa condição, ele ainda acredita que fez bem para Isaac. Olha qual é o sentimento, ou do certo e do errado, ou do bem e do mal, completamente equivocado, sobre uma ótica que não vem do Senhor. Isaac tinha acabado, amado, de se estabelecer naquele lugar. Quando alguém chega num lugar, alguém que trabalha na agricultura, alguém já trabalhou na agricultura aqui? Levanta o braço, por favor. Aqui, o Geomício sabe muito bem o que é. Aqui na nossa região não é um problema, mas tem regiões com muito problema, onde você vai plantar e tem muita pedra. Daí você tem que tirar toda a pedra, porque senão o arado não passa. Estão comigo? E o que aconteceu? Eles se estabeleceram naquele lugar, eles precisavam tirar o mato que tinha, tirar as pedras que tinham, começar a mexer a terra para começar a plantar. Na pecuária, eles começaram a ter que fazer um grande cercado para proteger os animais, tiveram que construir casas, obviamente privadas e assim por diante. Então eles viveram um dia muito difícil, estavam vivendo um muito difícil, quando o rei Abimeleque vem propor uma coisa dessa, fala: não está tão bem você, está tudo certo ali, nosso sentimento está legal, nós nos tratamos bem, você até foi despedido em paz, vai na paz do Senhor. Como assim? Que equívoco é esse? Nessa condição, amados, eles recebem Abimeleque.
uma condição de muito trabalho, de ter que remover a terra, de preparar o lugar de proteção dos animais. E ali estavam eles. Eu quero falar citar um detalhe aqui. O ser humano, amado, dentro do sentimento de inveja, ele permite atitudes e ações de justiça própria. E essas ações, essa atitude de justiça própria, elas estão justificadas num pensamento que foi gerado no sentimento de inveja. Quando você olha para alguém e essa pessoa está sendo abençoada e você sente inveja dessa pessoa, você corre o risco de agir, que você pode ferir aquela pessoa, porque essa pessoa está sendo abençoada e você não. Como pode alguém ser abençoado que não é de Deus e eu sou de Deus e não estou sendo abençoado? Pau nele! É um grande equívoco, é um sentimento equivocado que nasce de um outro sentimento. Então, é o sentimento de justiça própria que nasce após o sentimento de inveja tomar conta do nosso coração. No verso 29 fala: tu não farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Como que pode uma coisa dessa, amados? Depois de tudo que eles viveram, os caras entulharam poços, expulsaram a família de lá, ou o povo de lá. Como que eles podem pensar dessa maneira? Como que não foi feito mal algum? Como que ele consegue ver a vida dessa maneira, sobre esse ponto de vista? Façamos um acordo, disse ele, pois percebemos que o Senhor tem te abençoado. Qual foi a atitude de Isaac mesmo? Ele expulsou aqueles homens dali? Ele fez fez um banquete e ele comeu junto com eles e eles beberam. O que significa um banquete espiritualmente? Um banquete é diferente de uma festa. Quando você faz uma festa, você tem uma data especial, a festa de Páscoa, a festa de Pentecostes, tem as festas bíblicas, você faz a festa do aniversário, uma festa de noivado, de casamento e assim por diante. Amém? O banquete, quando você faz um banquete, você recebe alguém distinto na sua casa e você faz uma comida especial, às vezes comida que você nunca teve condições de fazer para a sua família, você faz daquele dia para alguém muito especial. Você está dando para aquela pessoa alguma distinção, alguém distinto, alguém que você honra, alguém que você valoriza, não é mesmo? Espiritualmente acontece da mesma forma. Isaac estabeleceu aqueles que haviam ferido ele, aqueles que haviam ferido a sua família, aqueles que tinham expulsado eles, aqueles que tinham feito mal para eles, entulhado os poços que o pai dele havia sido cavado e já tinham sido entulhados. Ele foi lá, desentulhou. Tudo isso esse povo filisteu fez. O sentimento de abandono daquela terra inicial, antes de Deus mandar ele esperar, era um sentimento de que os filisteus já estavam gerando problema. Os filhos deles também estavam gerando problema, mas lá atrás os filisteus já estavam gerando problema para eles. O sentimento de sair daquele lugar já era por causa daqueles homens. Eles permaneceram ali. Aquele povo fez mais mal para ele, perseguiu, expulsou. E quando esses homens vêm a pedir uma bênção para ele, o que ele faz? Faz um banquete. Mistério de Deus aqui, não é? A atitude, amados, de Isaac também tem consequências. Pergunta para mim, pastor, quais são as consequências? Veja comigo, versículo 31, por favor. Na manhã seguinte, eles fizeram a festa, banquete, fizeram um banquete, comeram, beberam, se alegraram. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento. Depois Isaac os despediu e partiu em paz. Depois Isaac os despediu e partiram em 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água, que é o título da mensagem de hoje. Achamos água. As consequências foram: o povo
filisteu e o povo hebreu, a partir daquele dia, eles viveram décadas de paz. Ou seja, viveram em paz. É uma consequência daquele ato completamente inusitado e surpreendente de Isaac. Segunda consequência, no mesmo dia, acharam água no poço que estavam cavando. Aqui há um detalhe, amados, que nós precisamos compreender. Naquele período, até você encontrar água no poço, talvez você precisava ter cavado 100 poços, 50, 200 poços. Não é todo poço que você cavava que você encontrava água. Por isso, os poços que eram encontrado água, eles permaneciam por décadas, por centenas de anos, porque representava a vida. A água naquele lugar era representativo da vida, porque podia não só tomar, mas como poderia regar, molhar a sua plantação, dar comida para os animais, a proteína animal, né? O leite, o queijo e assim por diante. Portanto, amado, a melhor forma de você ajudar o mundo destruído aí fora não é você fazendo parte dele, é você se separando dele. Isso não quer dizer que você vai dar as costas para aquelas pessoas que você ama, ou para aquelas pessoas que trabalham com você, ou para aquelas pessoas que convivem com você. Mas a separação do mundo representa uma incapacidade, ou podemos dizer diferente, é como se fosse uma geração de uma fortaleza na sua vida para que o mundo não influencie você. Amém? Eu queria que bonitão aqui, pode ser bonito. Orlando. Otávio. Dá a mão aqui para mim. Se eu puxar ele para cima, tu acha que eu consigo trazer ele para cima? Sim ou não? Agora, se ele puxar para baixo, o que acontece? Eu vou puxando, não é? Então é muito mais fácil ser puxado para baixo do que ser puxado para cima. Amém? O Otávio, aqui no Otávio, ele nesse momento, ele representa o mundo. E eu represento o povo de Deus. E quando nós não nos protegemos, a tendência nossa, o que é? É nós cairmos de cabeça, sermos destruídos novamente. Nos atolarmos nos prazeres da carne. Amém? O mundo está todo montado para isso. As redes de relacionamento são todos montados para isso. Tudo aquilo que é destruidor para a família ela é um alvo para a destruição. Os relacionamentos, eles são trabalhados para serem rompidos, e aquelas amizades que são duradouras, por quando um sentimento como esse entra na vida de um amigo de longa data, você acaba perdendo o amigo, ou você acaba rompendo com relacionamentos que são de décadas, por causa de você não trabalhar para impedir com que aquele tipo de sentimento que vem do mundo alcance o teu coração. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Isso não quer dizer que quando nós nos separamos do mundo, ou seja, quando nós estivermos separados do mundo, nós faremos mais bem para o mundo do que estando lá. Isso não quer dizer que você não vai passar por aflições, por angústia. Eu não estou falando aqui nenhum triunfalismo. Estou falando que quando o mundo está assolado em volta de você, você precisa trabalhar em oração, em jejum, em discernimento, para impedir que todos aqueles sentimentos que estão ao seu lado, com todas aquelas circunstâncias que estão ao seu lado, não encontrem o teu coração sedento por mais de Deus, ou por um benefício de sair daquela condição de conflito, sair daquela condição de fome, assim como Isaac estava vivendo. Amém? Então ele estava nesse perigo, ele estava nesse problema, ele estava vivendo um tempo onde a fome estava assolando todos eles, os filhos deles com fome, a família dele com fome, os animais morrendo de sede de comida, toda a sociedade passando por um problema difícil, os filhos dele gerando problemas para ele. A sensação dele era o quê? Eu vou vazar daqui, eu vou deitar o cabelo, como diz o Mané, eu vou atrás daquilo que Deus tem para mim. Mas na verdade o que Deus falou para ele? Espere um pouquinho, que neste lugar eu vou te abençoar. Só que aconteceu? Ele foi abençoado, mas automaticamente dele ser abençoado, uma geração de pessoas, ou seja, um exército de pessoas
ele se levantou contra ele por causa desse sentimento que nasceu no coração deles, por perceber que ele estava sendo abençoado além da média ou acima da média. Amém? O fato, amado, é que se nós olharmos a vida sobre o nosso ponto de vista, daquilo que você acredita que é certo ou errado, nós temos a tendência de agirmos no nosso próprio braço, agimos com uma justiça própria. Abimeleque achou que havia feito a Isaac aquilo que era certo, e ele tinha justificativa para isso. Só que as atitudes dele tinham sido insanas, hostis, extremamente cruéis. O homem, portanto, amado, ele consegue dar as costas para o Senhor, desobedecer a Deus, podemos dizer assim, sobretudo quando esse sentimento de justiça toma o seu coração. Como que isso pode acontecer? Vou dar 2 exemplos rápidos. O primeiro: não é justo o meu pai abençoar Abel. Desta forma, fui lá e matei Caim. Amém? Não, o Caim foi lá e matou Abel. Amém, igreja? Não é justo de meu pai abençoar meu irmão, porque meu pai está abençoando ele, eu vou lá e vou matar ele. Segundo, não é justo eu não poder comer desta árvore que me traria conhecimento do bem e do mal. Por isso, comi o fruto. Esse sentimento de justiça, quando nós permitimos entrar no nosso coração, ele é tão forte e danoso para a nossa vida e para a geração daquilo que está acontecendo ou sendo gerado em nós, que nós possamos entrar numa rota de completa desconexão daquilo que foi dado como propósito nas nossas vidas. É um ato terrível, destrutivo. Mas, amados, lembre você somente obedece a alguém quando você confia e você tem fé de que aquilo que está falando tem conexão com a verdade, conexão com algo que você possa adquirir ou ter um privilégio, ou um benefício. Estão comigo? Ou você vai obedecer aquele, não, eu quero que você vá lá, saia correndo, dá de cabeça no vidro. Não vai obedecer uma pessoa dessa. Mas se alguém fala, você está cansado, vai ali, senta um pouco, eu vou te dar água, eu vou vir, vou fazer uma massagem nos seus pés, você obedece com facilidade. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. A justiça própria sempre será uma afronta à própria natureza de Deus. Sempre quando nós agimos olhando para aquilo que está acontecendo na vida de alguém ou na nossa própria vida, como alguém que pode agir julgando ou decidindo tomar atitudes ou justificar o teu comportamento cruel para com alguém, sempre quando você fizer isso, você está confrontando o teu próprio Deus, porque a natureza dele é um Deus justo. Amém? Salmo 116, 5, você pode perceber isso lá. O que nos trai a nós mesmos, geralmente, é o impostor que mora dentro de nós. É aquele que trabalha para fazer a nossa própria vontade e não a vontade soberana. Há uma desconexão do céu desde do jardim, quando passamos a agir na justiça própria, fazer nossa própria vontade e assim permitimos que sejamos completamente desconectados do lugar de paz, de lugar de grandes conquistas. Mas quando alguém faz mal a você, quando alguém te prejudica, alguém que pode ter uma ação hostil, pode ter sido cruel com você, pode ter te abusado de várias formas, e você decide perdoar essa pessoa, você se desconecta do ofensor, você desconecta do abusador, você desconecta daquele que gerou prejuízo a você, que fez mal a você. Mas perceba o seguinte: o que acontece quando você faz isso? Quando você tem alguém que se levanta contra você e você o perdoa, o ato de perdoar é uma atitude, amém? Você escolhe perdoar, você se desconecta dessa pessoa. Isso não quer dizer que você vai voltar a conviver com essa pessoa, andar de braço cruzado, não é isso. Mas há uma desconexão, você não leva essa pessoa para a cama no seu pensamento, você não leva essa pessoa para o banho no seu pensamento, não leva você para a mesa, para o trabalho no seu pensamento, amém? Há uma desconexão dessa pessoa. Mas no fato, o que acontece
é que você abandona a sua justiça própria. É você abandona o ato, não, já que ele me prejudicou, eu não vou falar com ele, eu não vou perdoar ele, eu vou condenar ele, eu vou fazer o mal para ele, e tudo que ele fizer eu vou me levantar contra ele ou contra ela, eu vou destruir ele. Amém? Quando você perdoa alguém, você abandona esse ato, esse desejo, essa atitude de fazer justiça própria com as suas próprias mãos. Amém? Amém, igreja? Romanos 12, por favor, versículo 19. Amados, apóstolo Paulo falando Romanos, diante das circunstâncias que estava vivendo lá. Nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de... Se tiver sede, dê-lhe de... Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você não vai botar um fogo na cabeça da pessoa. Você vai colocar as bênçãos de Deus na vida da pessoa. Deus, Senhor, aquele ali é um abençoado. Mesmo sendo um inimigo, eu clamo pela vida dele. Senhor, abençoa ele. Faz com que ele tenha discernimento do que fez. Faz com que ele seja capacitado a ter uma família nova. Ou saia daquela condição. Abençoa ele. Traz uma experiência com ele. Tem um encontro com ele. Para que ele possa sair daquela condição e ser salvo. Amém? 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o... Quando confiamos, amados, em Deus como juiz, justo juiz, quando nós confiamos nele, nós permitimos com que ele, na sua sabedoria, ele haja através de nós, em nós e por nós. O que significa esses 3 detalhes? Age em nós, nos tornando sábios, nos tornando capacitados a ser abençoados. Age através de nós quando nós agimos na vida de alguém com sabedoria, permitindo que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor. E Ele age também por nós, porque a palavra fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então você pensa que está tudo sendo destruído, está tudo terminado, tudo acabado, mas Deus começa a trabalhar aqui, começa a trabalhar ali, começa a trabalhar ali. Quando você vê, você está diante da glória de Deus. Amém? O sobrenatural de Deus vem na tua vida, você vê aquilo que era impossível acontecer. E o que eu desejo que nós saímos aqui hoje com esse sentimento, o sentimento que as nossas atitudes surpreendentes diante desse mundo que dá as costas para Deus, possa chamar a atenção dessa galera e essa galera possa perceber, não, o mundo está destruído, mas eu ainda conheço um farol que está me direcionando para um lugar de paz, de calmaria, que foi o resultado que Isaac teve, onde eles passaram a ver em paz, onde eles começaram a ter água, encontrar novos poços ou cavar poços e colher água, ou seja, passaram a ter a bênção de Deus novamente, iniciando no lugar onde você foi levado por Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas Isaac não foi passivo quando ele fez um banquete para aqueles homens. Ele foi intencional. Fala para o teu vizinho do lado que está dormindo. Intencional. Tiago, fala para o teu vizinho do lado aí que está intencional. Ela com renite parece que está já lá depois da meia-noite, né? Mas a renite, eu sei que está renite, é difícil. Ei. Esta atitude é uma pérola de sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. O que eles fazem para nós revela quem são, amém? Mas o que você faz revela quem você é. Vamos de novo? Aqueles que nos prejudicaram, aqueles que fizeram mal para nós, aqueles que nos abusaram, aqueles que se levantaram contra nós, revelam quem eles. Mas aquilo que eu faço revela quem eu. Amém? Quem que Isaac era? Uma bênção do Senhor. Você também pode ser a bênção do Senhor, amém? Você crê nisso? Ah, pastor, eu sou um indigno, eu sou um Zé Ruela, eu sou um cavaco na curva do rio, eu sou um destruidor, minha vida tem dado
um péssimo exemplo, o próprio Senhor deu a vida dele, foi por você também. Foi por você. Foi você também nesse contexto de cruz, foi por você. Amém, igreja? Portanto, Isaac atraiu a paz para o seu povo com uma atitude surpreendente que ele constrangeu aquele que tinha sido assolado ele. Imagine você, amado. Alguém que te feriu, alguém que te abandonou, alguém que machucou você profundamente. Quando você chega diante dessa pessoa, o que essa pessoa pensa? Se ela tiver um escudo, a primeira coisa que ela vai fazer é levantar o escudo, não é? A pessoa te magoou, jogou perto do teu carro, te roubou, te destruiu a tua empresa, machucou a tua família, machucou o teu filho. Quando você chega diante dessa pessoa, o que a pessoa pensa? Que tu vai vir com 2 pedras, vai vir com um revólver, vai querer destruir. Amém? Mas quando você vai lá para essa pessoa e fala, cara, vamos lá na minha casa que eu quero oferecer um banquete para você. O que vai acontecer na cabeça dessa pessoa? Qual o sentimento que essa pessoa vai sentir naquele momento? O que você vai fazer na vida desse indivíduo? O que vai acontecer no mundo espiritual, amado? A água, ela foi encontrada no poço que estava cavando no dia. A palavra fala que foi no dia, não foi amanhã ou depois, foi no dia que eles estavam sendo abençoados com um banquete. No dia eles encontraram água no poço, depois de vários poços, não fala, mas eu imagino que sim, vários poços sendo cavados. No dia que eles estavam sendo abençoados, sendo despedidos em paz, no dia eles encontraram água. Achamos água. Quando Isaac, amado, prosperou, o que o povo filisteu fez? Entulhou os poços. Amém? Quando Isaac foi expulso, o que ele fez? Começou a cavar novos poços. Estou entendendo? Ou está difícil para entender? Eu explico melhor. Quando Isaac estava lá junto com os filisteus, eles pegaram os poços que já tinham sido cavados e ele desentulhou e encontrou água. Quando ele foi expulso daquele lugar, ele foi para uma terra que ele não conhecia. Ali ele não desentulhou poços que já existiam. Ali ele cavou novos. O que significa isso? Significa, amados, que muitas vezes nós lutamos em manter aquilo que já foi conquistado. Muitas vezes nós trabalhamos diante de algo que nós queremos. Só que nós não percebemos que aquilo que nós queremos já não é mais a vontade de Deus para nós. O tempo passou. Não estou falando aqui de casamento, não, amados. Não fique tranquilo. Agora o pastor me deu justificativa de eu dar um chute na bunda desse safado que mora comigo. Amém? Não é isso, não. Eu estou falando sobre a circunstância que você tem trabalhado. Você tem trabalhado para conquistar algo, para fazer algo, para se tornar alguém. E eu falei, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A partir de agora, eu tenho novas coisas para ti. Eu tenho uma novidade de vida para você. E é nessa novidade de vida que você vai encontrar paz, que você vai encontrar o sustento, que você vai encontrar a prosperidade que vem do... Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. O nosso destino, ele nunca vai estar nas mãos das pessoas. Ele sempre estará nas mãos de Deus. Aquilo que fazem conosco não pode impedir de nós fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. Eu já repeti essa frase aqui mais de 300 vezes e vou repetir mais de 400 vezes. Fala assim, pastor, eu estou contando então, 301. Vou de novo. A nossa atitude não pode ser diferente daquilo que nós devemos fazer por causa daquilo que os outros fizeram conosco. Ou aquilo que os outros fazem para nós não pode impedir de nós fazermos aquilo que nós devemos fazer. Amém? Amém, igreja? Romanos 8, 28. Mais um segundo, por favor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu. Aqui está falando algo bem claro. Deus age em favor de todos aqueles que o amam, mas daqueles que estão andando de acordo com o seu propósito. Aqueles que estão caminhando no seu propósito, eles não são só abençoados, mas eles percebem o agir invisível de
Deus. Amém? Quem crê que Deus pode fazer todas as coisas? Levanta a mão. Aqueles que não levantaram, acho que estão com preguiça ou não ouviram. Quem crê que Deus pode fazer todas as coisas? Amados, Deus não só pode fazer qualquer coisa, mas principalmente Ele age no sobrenatural quando Ele encontra em você no propósito ao qual Ele colocou aquele sementinha no ventre da sua mãe. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem eram os netos de Isaac? Isaac tinha 2 filhos, amém? Jacó e... Quem eram os netos de Isaac? 12 tribos. Não vou conseguir falar do nome deles. Ok? Perceba o seguinte. Os netos de Isaac, ou os filhos de Jacó, eles estavam agindo completamente de maneira contrária àquilo que foi ensinado pelo pai e pelo avô deles. E nesse tipo de atitude, achando que poderiam fazer aquilo que eles acreditavam que podiam fazer, eles machucaram o irmão dele, José. Eles jogaram o irmão dele num poço. Eles venderam o irmão deles num poço, acreditando que era aquilo que eles deveriam fazer. Amém? Amém, queridos? Mas tudo aquilo que eles armaram contra José, tudo aquilo que eles fizeram contra José, serviu o que para José? Serviu para que José fosse posto face to face, cara a cara com o faraó. E o que isso acabou acontecendo? José se transformou no segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa da época. Por quê? A nação era poderosa, mas sobre a gestão de José, ele foi uma nação que tinha recursos e alimento para todos os tempos. Daqui a gente pode estudar sobre o princípio da quinta parte, onde ele guardou 20% de tudo aquilo que eles colheram durante 7 anos, e nos 7 anos de fome, eles tinham com os celeiros cheios, e todos aqueles que estavam em volta vieram até eles, inclusive a família dele, que voltou para ele, veio até ele para pedir alimento, e ele pôde ir lá abençoar sua família. Ou seja, um filho curado, uma família abençoada. Amém? Amém, queridos? Deixa eu voltar aqui. No mesmo dia em que Isaac agiu exemplarmente, Deus interveio e encontraram água no poço que estavam cavando. Agora, para encerrar, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, por favor. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, está escrito assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o... mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Antes de continuar, para um pouquinho. Deem graças em todas as circunstâncias. Como assim, Senhor? Obrigado por eu ter chutado a lajota. Obrigado por eu ter batido o carro com uma atitude completamente insana e deu PT no carro. Eu fiquei sem carro para trabalhar. Eu não tenho seguro. Obrigado por isso. A palavra de Deus está falando isso, né? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo aqueles que estão achados no seu propósito. Amém? 19. Não apaguem o espírito. 20. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 22. Afaste-se de toda forma do mal. Amados, nós vivemos um tempo onde multidões estão diante de nós, ensinados para rejeitar a Jesus. Amém? Portanto, é necessário que nós venhamos ter atitudes surpreendentes para haver um despertamento nesta sociedade completamente avessa, ensinada para combater o Evangelho de Cristo Jesus. E esse processo, quando você age de maneira surpreendente com alguém,
você coloca uma semente de confusão dentro dela, que faz com que ela comece a não entender mais o que está acontecendo, e o Espírito Santo sopra. O Espírito Santo sopra. Você plantou a semente, vem outro, não, mas eu acredito em Deus. Dá uma regadinha. Mas Deus me deu um milagre. Mais uma regadinha. Aquilo que a pessoa não ouvia e rejeitava, ela começa a ouvir e ela começa a receber. Depois de um tempo, alguém convida ela para ir para uma igreja. Alguém convida ela para uma reunião. Alguém convida ela para uma célula. Alguém convida ela para ir para o banheiro. E lá começa a falar de Jesus. Não, mas eu quero Jesus na minha vida. Então vamos fazer uma oração de Jesus. E a pessoa se entrega, se dobra diante do Senhor. E a partir dali, ela começa uma nova história na vida dela. Amém? Esse fato é um fato que vai mudar a nossa sociedade nos últimos dias. O fato de você não responder mal com mal. O fato de você ter atitude surpreendente diante daqueles que se levantam contra você. O fato de você agir baseado naquilo que você é e não naquilo que fizeram com você. Amém? Isso vai mudar a cabeça da sociedade, a cabeça dos malucos que estão aí fora, daqueles que estão se levantando contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra o seu negócio. E você vai ser surpreendente. Mas para isso, aqui no versículo 19 fala, não apague o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele não só nos consola, mas nos estimula, nos confronta para nós termos a atitude de vida baseada naquilo que Deus quer. É Ele que nos chama a atenção, é Ele que nos leva. Não. Tem um caminho que você pode encontrar o verdadeiro amor, a fonte do amor, que é Deus Pai, a fonte da justiça, que é Deus Pai. Esse caminho, para você chegar lá, você precisa pegar uma BR. Essa BR se chama Jesus. Mas o combustível que vai levar você a entrar no veículo e ir até lá é o Espírito Santo de Deus. Não apaguem o Santo Espírito. Responda o mal com o bem e destrua diante deste mundo egoísta e completamente aflito todas as justificativas que surgem, que geram todas as justificativas existentes para agirem em justiça própria, para fazer aquilo que eles acham que é certo. Pois aquele que sabe o que é certo e o que é errado é o Senhor. É Ele que é a balança do mundo. Sem Ele, esse mundo já estava caído. Mas por causa de um remanescente, Ele ainda não destruiu o mundo. E por causa desse remanescente que está trabalhando, que está atuando, esse mundo ainda será ainda mais assolado. Porque nós iremos verdadeiramente... como que o termo que se usa roubar o inferno e saquear o inferno, né? Saquear o inferno literalmente e fazer com que um grande jardim seja posto diante do teu Deus e Ele fala para ti, servo bom e fiel, entra para a minha presença. Amém? E aquele grito que nós demos no início, nós não iremos ouvir, e aqueles que Deus nos confiou para que pudéssemos pregar para Ele, talvez não com a tua religiosidade ou com ato de religião, né? Mas com atos completamente insanos ou atitudes surpreendentes, perdoando e agindo completamente distinto daquilo que naturalmente a sociedade agiria. Esse poder está sobre nós. Deus nos dá o poder de agir de uma maneira diferente. Deus nos capacita a perdoar, uma atitude de perdão, mas que está por outro lado dizendo, eu abandono toda forma de justiça própria na minha vida. E assim eu irei desfrutar da paz e irei encontrar água em tudo aquilo que eu colocar a mão. Tudo aquilo que eu colocar a mão será um início, eu serei próspero, porque a prosperidade vem do Senhor, e essa prosperidade é a mão de Deus te levando a ter o sustento, a ter convicções para que você continue aquilo que foi confiado, aquilo que foi posto sobre você, e desta forma, não só você vai ser abençoado, mas todos que estão do seu lado. Foram abençoados o povo hebreu, foi abençoado o povo filisteu, por causa da atitude de um homem que não retribuiu o mal com o mal, mas retribuiu o mal com o bem. Portanto, que nós possamos convocar uma geração para o banquete. Esse que é o desejo de Deus para as nossas vidas nesta noite.
no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar salva de palmas para Jesus, amados. Aleluia. Fique de pé, por favor. Fique de pé para que nós possamos crer que já está terminando, mas ainda não. Eu queria lembrar a todos vocês que a mensagem do Senhor, ela precisa dar continuidade, ela precisa seguir em frente nas nossas vidas. Nós não podemos encerrar ela aqui. A própria palavra fala que põe à prova todas as coisas. Eu quero que você ponha à prova aquilo que eu estou ensinando para vocês. Amém? Eu não sou aquele que vai acertar tudo. Eu não sou aquele que vai ser infalível. Não tem nada disso na nossa igreja. Eu vou errar, eu vou pedir perdão. Eu vou dizer, não, eu perdi, me perdoa. E assim por diante. Mas juntos nós iremos encontrar o caminho certo a ser trilhado, a ser alcançado. Mas nesse momento nós iremos cear com o Senhor. E esse momento de ceia é o momento onde todos juntos comemos o pão e tomamos o suco, ou representa a carne e o sangue de Jesus. É o momento que nós entendemos que todos aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador é convidado para estar conosco. Se você não pensa dessa forma, você fica na paz. Mas se você deseja cear conosco nessa noite, você é convidado para isso. Os diáconos irão distribuir a ceia, que é um kitzinho. E esse kit, pega para mim ali, por favor. Som. Esse kit é bem simples. Ele confronta um pouco a minha teologia, sabe por quê? Porque a ceia naturalmente seria o partir do pão, né? E aqui o pão está partido, não é mesmo? Então assim, é um pouco diferente daquilo que... Mas ele foi partido da mesma forma, alguém esteve partindo esse pão para colocar-se nesse kit. Então se você quer celebrar esse momento conosco, aqui tem um pãozinho em cima e aqui tem um suco de uva. Representa a carne de Cristo em nós e o sangue que representa a vida. E Deus falou para que nós viéssemos a realizar esse ato até que Ele volte. Ou seja, ser grato por aquilo que Ele fez na cruz, mas estar na expectativa do retorno dEle, do Maranata de Cristo Jesus. Amém? Vamos então, a partir do momento que eu chamar os diáconos para vir estar aqui para frente, para preparar para distribuir a ceia, nós iremos continuar adorando, mas antes de você tomar a ceia e continuar orando, que você se comprometa para receber a mensagem de Deus e permitir com que ela entre no teu coração e faça morada. E aquilo que você representa que não veio de Deus, que eu acredito que não tenha nada saído daqui que não tenha sido de Deus, que você possa atrair para a sua vida, colocar em prática e perceber, não, eu vou colocar em prática aquilo que o pastor falou. Em uma semana, se a tua história não mudar, eu queria que você voltasse aqui, amém? Se você não for com aquela pessoa que te machucou e você pedir perdão e chamar para um hot dog, um x-salada, um misto quente lá, não tem condições de fazer um banquete, mas eu tenho condições de fazer um estrogonofe, tu muda a história da pessoa, amado. Mas a pessoa é vegano, faz lá um arroz com brócolis, uma coisa, mas faz alguma coisa, amém? Assim como Isaac não foi omisso, ele não foi passivo, ele foi intencional, que as suas atitudes sejam intencionais. Amém? Pois há uma multidão aí que poderá estar usufruindo da morte eterna no lugar onde o grito de pavor será constante. Bem, igreja, os diáconos podem seguir à frente, vamos distribuir a ceia, vamos adorar o Senhor enquanto isso. Antes disso eu quero consagrar esse